Aqui é um filme de um truque só. É uma câmera que fica posicionada no canto de uma sala, enxergando tudo o que acontece dentro de uma residência que já foi a morada de tantas outras pessoas e que, mesmo antes de ter sido construída, também observou momentos de transição da história. Aqui é um conceito interessante, mas ao mesmo tempo que é um conceito interessante, ele nunca é desenvolvido além do seu próprio conceito. Ele fica muito preso nessa mecânica de manter a câmera firmemente estabilizada em um único ponto, assistindo ao que se desenvolve e esquecendo que essa forma precisa estar atrelada a algo que nos envolva, precisa ter algum recheio, precisa ter algum conteúdo. O filme é dirigido por Robert Zemeckis, que no melhor dos seus tempos trouxe-nos a trilogia De Volta para o Futuro, Uma Cilada para Roger Rabbit, Náufrago, Contato, e recentemente não tem conseguido proporcionar nada além de um sentimentalismo fácil. Os seus filmes, eles são açucarados demais. Eles tratam dos dramas individuais de pessoas comuns e talvez por isso uma boa parte do público ainda mantenha-se ligada com o cinema desse autor, porque são dramas que nos tocam mais fortemente, mesmo que eles pareçam estar sendo desenvolvidos de uma maneira fácil, de uma maneira convencional, de uma maneira clichê. Mas deixa eu contar um pouquinho mais sobre aqui. O filme concentra-se em uma família, no desenvolvimento da história de uma família, que é a família encabeçada pelo patriarca interpretado por Paul Bettany e sua esposa Kelly Reilly. Eles têm um filho e depois tem mais dois filhos, e a vida dele acaba sendo entregue para a venda de produtos de porta em porta. Ele se torna um vendedor relativamente bem sucedido, que depois vai enfrentar algumas frustrações profissionais. Seu filho mais velho é interpretado por Tom Hanks, que foi rejuvenescido digitalmente. Em um certo dia, ele chega em casa trazendo a sua namorada, interpretada por Robin Wright, que também foi rejuvenescida digitalmente. Em uma noite, eles engravidam. E dessa gravidez nasce uma outra família. E essa família, por não ter condições financeiras para desenvolver-se fora da aba dos pais, acaba morando debaixo daquele teto. Então, o que nós vamos assistir são essas duas famílias que acabam se tornando uma e a construção, o desenvolvimento dessa família ao longo do tempo. Concomitantemente, a narrativa vai abrir algumas janelas. Literalmente, vai abrir uma janela no meio da tela e nessa janela a gente vai assistir a história que acontece em um outro momento do tempo. Mas nenhuma dessas histórias, essas subtramas, elas têm alguma forte relação com a trama central. Elas até respingam uma na outra, mas de uma maneira muito casual, não de uma maneira que faça algum contexto, que faça algum sentido, além do fato de que a câmera está ali parada assistindo a história acontecer, desde os tempos dos dinossauros até, sei lá, até o apocalipse. E bem, essas subtramas podem ser divertidas, podem ser melancólicas, podem ser trágicas. Você tem, por exemplo, em tempo contemporâneo, uma família negra cujo pai ensina o filho mais velho como deve se comportar se ele for parado por um policial branco. Você tem uma outra família já décadas atrás que decide se mudar para aquela casa porque está perto do aeródromo. E a esposa ela fica muito receosa de deixar o seu marido pilotar avião. Ela fica todas as vezes com medo pela quantidade de acidentes aéreos. São subtramas que acabam não interferindo na trama principal. Uma trama esta que é lacunosa, mas as suas lacunas são facilmente preenchidas. É uma história que é facilmente acessível, para falar a verdade. É a história de frustração, é uma história de enraizamento, de acomodação, de deixar para amanhã os seus sonhos, deixar para amanhã as ambições que você tinha para a sua vida. A gravidez dos personagens principais acaba provocando um atraso na vida deles, de certa maneira. Ela não pode se tornar a advogada que ela queria ser, ele não pode se tornar o pintor que ele sonhava ser. E as décadas vão se passando
e eles ficam esperando o momento certo de construir a sua própria casa, de deixar a aba dos pais, e isso nunca acontece. E essa frustração vai devorando-os por dentro, devorando o relacionamento por dentro. É algo com que nós podemos nos relacionar como espectadores, é vida acontecendo, é vida real acontecendo. Mas não é nada também tão extraordinário assim. Mas no fundo, o filme se resume à sua câmera que está parada. E o que essa câmera pode fazer em relação a essa vida? Eu gosto de algumas ideias que isso nos proporciona. Ideias estas que vão nos trazer um conceito de fora de campo, ou o que não acontece no campo visual, o que não acontece que nós podemos enxergar, mas que nós sabemos que acontece. Tem um momento que o personagem do Paul Bettany fala que já viajou para vários lugares. E a nossa cabeça fica, poxa, mas a gente está preso aqui. A gente não viajou com ele para vários lugares. E isso faz até mesmo uma associação com a esposa dele, que é uma dona de casa que está enraizada naquela casa. Tem um outro momento também com esse personagem que ele vai falar sobre um sonho que ele teve com a esposa. Só que nós não sabemos para quem ele está falando porque essa pessoa está fora de campo. Nós não sabemos nem se ele está falando para alguma pessoa. Ele pode estar falando para si próprio e, portanto, falando com o espectador. Essas ideias pontuais são interessantes, mas elas nunca se desenvolvem além daquele momento. Porque quando você toma uma decisão igual Robert Zemeckis tomou nesse filme, você está querendo criar uma arte que é mais conceitual. Você está querendo trazer esse conceito para discutir alguma coisa, para propor uma reflexão, para instigar o pensamento. Mas acaba que essa bendita câmera parada não faz nada disso. A gente vê vida acontecendo, mas a gente veria a vida acontecendo se a câmera estivesse aqui, acolá, se a câmera estivesse movimentando, se estivesse cortando de lá para cá. A estaticidade da câmera pouco interfere no andar da narrativa. Ah, mas aí a gente vê tempos pretéritos ou tempo futuro. Da mesma maneira, não interfere nada. Não, nada se junta nesse conceito. É simplesmente como se eu dissesse assim, poxa, eu vou fazer agora um filme que eu vou pegar a câmera e apontar para o teto. Eu criei um filme conceito. E aí? É só isso que eu preciso para fazer um filme conceito funcionar? Na minha opinião, não. Na minha opinião, você precisa pegar esse conceito, questioná-lo e fazer-nos pensar por que este conceito provoca certas reações no espectador. Por que a estaticidade da câmera naquele ponto provoca uma reação nossa que seria diferente de outra forma? O que aquela história que eu estou narrando ali no centro tem a ver com essa bendita câmera? É disso que eu preciso. E sem isso, aqui não é muita coisa, considerando o rejuvenescimento digital. É um recurso cinematográfico que ainda não está no seu ápice, está chegando, mas ainda não está no seu ápice. E nesse filme fica até mais estranho porque nós somos acostumados, ou nós já podemos ter visto Tom Hanks jovem e a Robin Wright jovem. De tal maneira que quando nós vemos a versão rejuvenescida deles no filme, é um tanto quanto esquisita. Mas depois você se acostuma. O problema nem está aqui, no rejuvenescimento. O problema está simplesmente que o filme não tem alma. O filme tem só o seu açúcar tradicional. Açúcar com que Robert Zemeckis aprendeu a adoçar seus filmes desde que ganhou o Oscar por Forrest Gump. E que desde então tem repetido com certa frequência em filmes que nunca provocam nada além da lembrança dos bons tempos em que ele era comparado com Steven Spielberg. Para aqui, que está em exibição nos cinemas, eu dou 2 estrelas em 5. E enquanto eu permaneço aqui, gravando mais vídeos para você, siga o Cinema com Crítica para mais críticas de cinema. E nos comentários, me conta o que você achou do filme.